Pronto, Ana Carla, boa tarde. Ana Carla, pode iniciar. Já está gravando. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu, professora Ana Carla Sabino, e a professora Raquel Alves, coordenadoras e apoiadoras, entusiastas do estágio docente em História da UFC, nesse semestre de 2020.1, e que estamos juntos, estágio 3 e 4. Então, nós temos uma grande satisfação em iniciar esse seminário. Faz parte de um projeto do Laboratório de Ensino de História, do projeto Conversas Paralelas. Boa parte de vocês já conhecem esse projeto. Então, nessa edição, nós temos como tema, como propósito, o seguinte: combates da história ensinada, a aprendizagem nas aulas de história em 2020. Então, essa é a nossa primeira sessão, com a professora Cícera Barbosa, querida professora Cícera, que é nossa parceira aqui no Departamento de História, nas atividades dos estágios, nas atividades do Laboratório de Ensino, que também compõe esse projeto, junto com o grupo de estudo de ensino de História e o Prof. História da UFC, né? Então, agradeço muito, Cícera, você que é uma professora, pesquisadora da Rede Pública de Ensino do Estado do Ceará, além de ser uma grande amiga, né? Então, agradeço demais a tua disponibilidade, e eu não vou me falar mais, só essa breve introdução, a não ser que a Raquel queira falar algo agora no início, porque todas as recomendações, orientações já foram passadas para os estagiários e também para os participantes que não são estagiários, no que diz respeito à certificação e à forma e à metodologia, né, que nós vamos adotar aqui nesse seminário, certo? Então, eu estou muito feliz, eu vim especialmente para a sala do laboratório de ensino, vocês devem estar reconhecendo um pouquinho esse lugar, esse canto, né? Então, eu vim muito cedo, desde muito cedo que eu estou aqui, testando também a internet, todos os equipamentos, para poder trazer um pouco desse corpo e do lugar para perto de todos vocês. Então é isso, Cícera, muito obrigada. Nós só teremos 1 hora com você agora, então eu penso que você deve falar uns 20 minutos, não é? Você fica à vontade, sim, que depois nós possamos participar. Aí a participação tanto pelo chat, que a Raquel está coordenando, como também as pessoas podem pedir a palavra, né? E abrir a câmera e falar. Abre a câmera quem quiser também, ok? Então é isso, podemos, né, Raquel? Podemos. Quando eu demorar, que eu estou permitindo a entrada. Cícera, querida, você vai falar pelo microfone do celular, não é isso? Cícera? Eu sim. Aí, gata, desliga o do computador. Desliguei já. Então, pronto, tá ótimo, querida. Pode começar. Pronto. Meninas, gente, boa tarde, né? Como a Ana Carla me apresentou, meu nome é Cícera Barbosa, eu sou professora de História na rede estadual em 3 escolas do Bom Jardim. Eu estou vendo aqui que está... Pronto, vê se melhora. Melhorou, né? Não, tá dando ainda um ecozinho. Mas eu vou seguir aqui. Se tiver ruim, Raquel, Ana Carla, pode seguir. Pode seguir, eu vou desligar o seu microfone aqui, tá? Tá bom. O outro, do computador. Certo. Então, assim, gente, eu estou em 3 escolas do Bom Jardim, nesse momento, e eu sugeri para vocês alguns textos e vou partilhar algumas formas de como tenho encarado esse espaço da educação há 12 anos, né? Há 12 anos eu sou professora, e aí eu pedi que vocês lessem esse livro aqui, né, da Bell Hooks, que é o Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade. Queria muito agradecer às meninas, porque nesse caminho de professora a gente muda muito, né? A gente começa de um jeito, às vezes reproduz o livro didático e depois percebe
o porquê que a gente passou pela universidade, vai cruzando com as nossas vivências e as nossas experiências. Eu venho do movimento social também, do movimento de mulheres, do movimento negro, movimento pela educação, né? Então, são coisas que colaboram e contribuem para que eu tenha uma prática de educação transgressora, que eu chamo, né? Eu sou professora temporária, e eu passei nesse último concurso, a gente está aguardando há 1 ano e 8 meses o Camilo convocar, mas ainda não deu sinal, principalmente nesse período de pandemia. Mas eu vim mais para tentar mostrar como eu e outros professores a gente tem se articulado e tentado sobreviver, né, dentro desse formato transgressor de educação, né? Porque quando a gente pensa o formato da sala de aula, ele já é muito redondo, na verdade quadrado, né? Na verdade bem clássico. Então, como é que eu transgrido isso? Como é que eu faço esse conhecimento histórico ter sentido para os estudantes, né? Aqui na minha apresentação, eu vou começar mostrando para vocês a nossa plataforma que nós utilizamos, que é o Google Classroom. Nós começamos, pessoal, com uma plataforma que era o professor online, né? Nesse professor online, que era a plataforma que a gente já utilizava desde 2017, nós utilizávamos para dar presença, para fazer os registros, mais o acompanhamento da SEDUC. Mas agora, esse acompanhamento, eu estou em 3 escolas, ele se dá de 3 formas diferentes em cada uma das escolas. Vocês estão vendo aqui que eu tenho o primeiro ano, Patativa do Assaré, todas aqui no Bom Jardim, né? Mas quando eu desço aqui, ó, eu tenho uma outra escola, que é Júlia Alves. A minha terceira aula não está no Classroom, que é o Santo Amaro, né? Então, ela não usa o Classroom. O que eu tenho aqui nesse Classroom, né? Por exemplo, uma turma minha de terceiro ano, aqui eu tenho as atividades e tem todas as matérias das atividades. Então, vocês conseguem acompanhar aí pela tela o que eu, Cícera, tenho passado para os meninos dentro dos conteúdos de história, né? Por exemplo, como a gente já estava muito cansado no finalzinho, né? Nós, na última atividade, eu coloquei aqui, ó, tramando possibilidades de futuro, um coraçãozinho, né? Ó, de 26 alunos que eram para ter feito a atividade, só 3 entregaram. O que eu passei nessa atividade, que foi a última semana de junho, no dia 26 de junho, que a gente foi até o 30, né? Eu dei o gabarito de um exercício anterior, e eu passei 2 questões. Eu pedi que eles construíssem uma expectativa de futuro, o que eles queriam estar, o que eles estavam planejando, sonhando, tramando para o futuro, quais cursos superiores eles pensam em fazer. E a segunda questão, eu perguntei quais eram as atividades, que eles escolhessem 2 atividades das 13 atividades que nós havíamos feito juntos, que era a mais fácil e a mais difícil. Quando eu vou para uma outra turma, que é uma turma da tarde, né? Quando eu vou para uma turma como o terceiro A da manhã, né? Eu posso ter uma dimensão um pouco diferente, que são alunos que têm mais do turno da manhã, são menos no sentido de trabalho, né? Com menos responsabilidades de trabalho. E aí, por exemplo, eu passei para essa turma aqui uma atividade que eu continuo recebendo até hoje, que são diários como fontes históricas, né? Que é uma atividade que, inclusive, eu já partilhei com a professora Ana Carla. De 30 alunos nessa turma, eu recebi 13, né? O que eu fiz? Eu deixei um artigo aqui, o link do Cielo, e fiz um textinho explicando a importância da gente entender essa história vista de baixo, né? Coloquei, nós estamos localizados no epicentro de um dos mais importantes acontecimentos da história mundial. Precisamos que as próximas gerações tenham acesso a essas informações
não apenas pelos meios oficiais, mas também pelos sujeitos comuns, populares, pela juventude desse nosso tempo. E só vocês podem fazer isso, né? Eu usei como exemplo o diário da Carolina de Jesus e o diário da Anne Frank. E aí eu fiz 2 vídeos meus, ó, autorais, explicando, vídeos curtos, de até 5 minutos. Fiz vídeos contando as histórias dos meus diários, né? Eu escrevo diários desde que eu aprendi a escrever, então eu coloquei fotos, e nos 2 outros vídeos eu abri algumas páginas desses diários e fui mostrando para eles, né? Aqui embaixo, ó, esse ursinho laranja com chave cadeado foi o meu primeiro diário que minha mãe me deu, depois ela me deu esse diário de sereia. Quando eu passei a comprar meus diários, eu queria me manter antenada, moderna, e comprei um diário clássico dos anos 90, que é esse da calça jeans, Raquel da Silva Alves, não ri, né, porque deve ter tido um igual. E aí, esses diários... Maravilhosa! Né? Esses diários depõem muito também sobre os meus processos, né? Quando eu entro na universidade, eu vou ter esse diário aqui, que tem a capa com a Luiziane, né? Era ano da eleição, da primeira eleição para a Luiziane para prefeita. E, em seguida, eu entro nesse processo de entendimento do racismo, principalmente a universidade, que era um local que não tinha muitos negros e negras, não tinha políticas para se pensar as questões raciais. E aí eu passo a consumir muitas agendas com a temática negra, uma de 2006, outra de 2008, 2010, 16, 2011, né? 2018, ó, já estou ficando uma jovem senhora, e aí eu consumo uma agenda que é esse quadro Saudade, né, que eu vi na Pinacoteca de São Paulo, eu acho que ele está lá. Então, há alguns anos eu não tinha dinheiro, e aí eu pegava cadernos, montava agendas, né? E isso depõe muito sobre a minha pessoa. Foi uma das atividades que eu mais gostei de fazer. Das minhas turmas, eu já juntei em torno de 216 diários desse. Mas, Cícera, e os outros assuntos clássicos, né? Como é que você fez? Nas turmas que eu usei o Google Meet, eu ia fazendo pasta dos assuntos. Por exemplo, Guerra Civil Espanhola, né, que é um assunto que eu gosto bastante, que acontece em 1936 e antecede a Segunda Guerra Mundial, né? Na Guerra Civil Espanhola, eu dou um Google no assunto por conta de acreditar que essa geração é uma geração muito imagética, né? Eles gravam muito pelas imagens, e aí eu passei a falar muito da diferença entre o Barcelona e o Real Madrid, e fui colocando aí como esses 2 times são frutos de um processo histórico, de uma disputa histórica, ainda quando a Espanha ganha a Copa do Mundo, a bandeira que levantada pelos jogadores é a bandeira da Catalunha, então eles fazem muitas associações, né, a partir dessas explicações. Eu tenho, por exemplo, 5 livros de terceiro ano, então, quando eu vou dar a Segunda Guerra Mundial, eu faço a pesquisa, porque alguns assuntos, alguns livros abordam e outros não. Por exemplo, um livro trouxe uma questão que para mim foi super diferente, inusitada, que foi um cartaz feito pelo Ministério da Propaganda do Terceiro Reich, e eu coloquei para eles, né, porque da Segunda Guerra Mundial, quando alguns autores apontam de 40 a 60 milhões de mortos, né, assassinados, os judeus a gente tem 6 milhões, né, e parece a maior comoção que acontece, mas às vezes a gente esquece dos outros sujeitos que foram também assassinados e tidos como fora do projeto ariano, né, do projeto nazista. E discuto termos como fascistas, não passarão, coloco cartazes e musiquinhas do YouTube. E aqui eu trouxe um cartaz
onde eles simulam, né, há um simulacro desse macaco tocando jazz como algo ofensivo e pejorativo, e há uma mistura. Eu faço muito isso, análise das imagens, né, algo que eu fazia com mais tranquilidade, digamos assim, um tempo maior em sala de aulas, em 2 aulas geminadas. Agora, no Google Meet, a gente tem só 1 hora aula para conversar com todas as turmas. Eu uso muito uma metodologia que eu aprendi com a Ana Carla, eu não sabia que isso existia, né? Isso dos mapas mentais, né? Eu mostro vários mapas mentais para eles, como se fosse eu escrevendo no quadro, né? Eu digo sempre que o mapa mental é para eles pensarem como se eu estivesse escrevendo ali naquele quadro. Então, trouxe esse, e vou pontuando questões que os mapas mentais, né, e esses desenhos, e às vezes eu passo, a tarefa é que eles montem um mapa mental. Então, eu recebo mapas mentais deles, né? Aí eu separo, quando termina a aula, o que eu já vi, já vimos, e o que nós não vimos ainda, que fica para a aula seguinte, né? Eu trabalho muito, gosto muito de trabalhar com o conceito de memória, né? E aí, por exemplo, essa ideia aqui dessa imagem que eu trabalhei hoje com os terceiros anos, né? Do que foi derrubado e de como os japoneses tratam, né, esse evento da Segunda Guerra. Então, eu trago, por exemplo, a noção do nosso jardim japonês, né, do dia D aqui no Brasil, que acontece em 1942, o dia do quebra-quebra, que um colecionador daqui de Fortaleza, ele estava no centro da cidade fotografando um casamento, e o Brasil é anunciado na rádio que ele entra na Segunda Guerra Mundial, e aí as pessoas que estão no centro da cidade de Fortaleza, na Praça do Ferreira, elas passam a quebrar casas e comércios de japoneses, alemães e italianos. E aí tem um livro, inclusive a Ana Carla, ela participa coordenando as memórias do Tomás Pompeu, e há 3 artigos de historiadores, né, do Renato Freire, do Emi e do Daniel, e eu trabalhava com eles na época que eles estavam imersos nesse acervo, né? Inclusive o Renato continua no mestrado com a narrativa da família Fujita, como eles continuam a sobreviver no Ceará após o quebra-quebra, e como o Jardim Japonês é uma rememoração, uma tentativa de rememorar isso. Então, eu sempre trabalho nesse sentido, né? Porque o Enem, as perguntas do Enem, elas exigem muito deles uma crítica, uma ideia do que é essa educação que seja engajada, né, que tenha experiência, que eles experimentem, né, como é que eu vou experimentar um conteúdo de história no laboratório de história. Eu preciso criar documentos, eu preciso fazer com que eles acessem essas memórias, né? Eu acredito que o livro da Bell Hooks, ele pensa nesse processo pedagógico sobre esse viés, né? Esse viés crítico, esse viés que tenta construir alguma coisa, esse viés que pensa no coletivo, né? Que não pensa esse fazer pedagógico sozinho. Então, talvez por isso que, mesmo sobre ameaças, assédio dos gestores, sobre uma política não humanizada da SEDUC, a gente tem resistido, né, como profissional da educação, que é uma educação que, se não for popular, se não for para a liberdade, se não for para ser reflexiva e coletiva, eu acredito que ela não serve para essa sociedade, nem para esse tempo histórico que exige da gente uma outra forma de estar no mundo. Quando a Bell Hooks bebe muito no Paulo Freire, né, não é à toa que na capa, né, desse livro
ela escreve, o nome dela, ela é uma autora norte-americana, negra, feminista, e antirracista. Os nomes aparecem em letras minúsculas, né? Porque é uma outra forma de estar no mundo, de pensar que os nossos pensamentos, as nossas práticas e as nossas ideias, elas devem servir ao coletivo e não a nós mesmos, né? Eu acho que é uma outra forma de estar no mundo, falando sempre de como a gente precisa consumir menos e estar mais à disposição, né? Não é à toa que hoje é Dia do Historiador, né? Eu não consigo pensar essa prática docente sem pensar minha prática como pesquisadora, né? Então, não deixar de estudar, não deixar de ler, não deixar de questionar, inclusive eles duvidarem de mim, questionarem e trazerem essas reflexões em torno do coletivo. Uma das coisas que eu faço na minha aula, por exemplo, é pedir que eles façam as intervenções ao longo da aula, né? Que eles consigam se sentir à vontade, não construir essas hierarquias que às vezes me soam muito estranhas, né? Tipo, posso ir ao banheiro? Como é que eu tenho controle sobre o sistema urinário ou de um estudante? Isso, para mim, ainda, mesmo depois de 12 anos, não faz sentido, né? É mais ou menos isso, e a gente pode continuar nas perguntas. Alô? Tem alguém? Cícera, estou aqui. Ótimo te ouvir, assim, eu já queria vou te passar o pendrive para você gravar todas essas aulas para mim, todos esses arquivos que você... Tá certo. Porque, na verdade, o que eu percebo, antes de passar a palavra aí para os participantes, né, é Sim. que... Eu posso interromper, né? Claro, como nesse momento vocês estão criando arquivos, como vocês, professores, aliás, sempre fizeram isso, mas acho que agora, de uma forma ainda mais sistemática, né? De uma forma que os arquivos digitais, né? Quer dizer, os arquivos com documentos que já, boa parte deles já são nato digitais, né? Estão dentro do ambiente digital, e que diz respeito às fontes históricas, a links, a gravações, né? Materiais audiovisuais. Então, assim, esse repertório, né? Eu acho bonita a palavra repertório, esse repertório de materiais, né? Que vocês, professores, estão compilando para compartilhar com o aluno, eu espero muito, enquanto professora formadora, que nós possamos ter acesso, nós possamos compartilhar, porque além claro, de pensar a realização da aula com esses instrumentos, né, com esses documentos, mas numa perspectiva futura, no futuro breve, né, que nós possamos acessar, né, ter acesso, ter a partilha desse campo tão grande, desse repertório de estudos que você fez, que tantos outros professores estão fazendo, porque são provas, né? Lembra daquela... Eu estou até procurando aqui a gravação para passar para os alunos. São provas de nós, né? São provas do teu trabalho, são provas da inserção, da participação dos estudantes. Então, eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para falar por último. Eu creio que, se não, Raquel, já tem perguntas aí, tem comentários? Sim, sim. Então, eu vou deixar para falar depois. Tá. Obrigada, Cícera. De nada, amor. Cícera, querida, eu queria que você mostrasse novamente o livro que você citou, da Brooks, que algumas pessoas estão perguntando. Ensinando a Transgredir, eu passei o PDF para a Ana Carla. A Educação como Prática da Liberdade, Bell Hooks. Tem então, na marca, gente. Ótimo. Cícera, então, acho que a primeira pergunta eu vou unir algumas que já foram colocadas aqui com a minha própria pergunta. E, posteriormente, a gente passa para outro bloco. Exatamente, algo você já começou a falar. Essa ideia de transgredir, aparentemente, ela, para quem desconhece o termo, parece algo violento, no sentido brusco mesmo, o confronto.
quando, na verdade, eu comecei a dar uma lida nesse texto, e sou eu. Eu me identifiquei completamente pela questão de estar viva, de perceber as coisas. Então, eu queria que você falasse, que eu achei encantador essa questão dela citar Paulo Freire. A gente precisa que os outros citem o que nós já conhecemos, né, o que é nosso, e falasse um pouquinho associado a essa construção da ideia de exclusão que você trabalhou com os alunos da Segunda Guerra. Então, a pergunta seria, como você utilizou esse conceito de transgredir e se foi possível dialogar com o conceito de exclusão? E aí, quando você terminar essa análise, eu te passo outras perguntas feitas a respeito do retorno dos alunos sobre a Segunda Guerra. Tá clara a pergunta? Tá sim. Na verdade, está escura. Não. É bom que esteja não entendi, mas eu tô brincando. Faz parte. Tô brincando. É isso. Eu acredito, assim, Raquel, que nós fazemos uma escolha. E aí eu optei por, em todos os conteúdos, né, fazer, e na minha vida inteira, ter uma postura transgressora. Por exemplo, quando eu falo de Getúlio Vargas, né, ao invés de tratar de forma clássica o Getúlio Vargas, eu vou me aprofundar no teatro negro experimental. E, na verdade, quando eu faço essa opção do teatro negro experimental, que é uma coisa que aparece, às vezes, num quadradinho em um dos 5 livros que eu tenho, e eu me aprofundo nele, essa escolha que eu fiz, que é antirracista, é transgressora, ela acabou sendo abordada numa edição do Enem, né? Exigiu que os alunos soubessem que o teatro negro experimental estava ali inserido no período do Getúlio Vargas. E aí, aqueles professores que tinham ensinado os meninos só a separação do tempo, né? 1930 a 37, 37 a 45, 50 a 54, os alunos não tinham visto o povo, né? Não tinham experimentado a lógica da experiência coletiva desse governo e das transgressões que estavam acontecendo nesse governo, eles não conseguiam se localizar dentro desses textos, né? Eu acredito que quando a Bell Hooks traz a temática da transgressão e a gente coloca para as nossas vidas, é tentar encontrar as brechas e os caminhos de compor esses diálogos através do que não é clássico, né? Através do que está de fora, no sentido de, por exemplo, além desse exemplo da Segunda Guerra, né? E do exemplo do Getúlio Vargas, quando em todos os assuntos eu tento colocar as mulheres não como um recorte de gênero, mas como uma dimensão histórica da vida, né? Como como é que as mulheres estavam nesse período aqui? Não, né? Você não encaixa, você coloca isso no centro, porque não são questões transversais. São questões que atravessam e são o centro, né? Mas isso eu não aprendi na faculdade, por exemplo, né? Eu não tive uma formação, eu sei que eu pareço jovem, né? Mas eu me formei em 2008. E aí, quando, por exemplo, eu estava fazendo Nordeste 2 e li aquele Nordeste com Ana Carla Sabino, com cabelo vermelho e cacheado, acreditem se quiser, né? E nós líamos o Darcy Ribeiro, de Jaci Menezes, e o Fred entrava na sala falando do povo, e quando você ia fazer estágio, esse povo não estava no livro didático, estavam só os heróis, né? Você se questiona, se pergunta, né? Então, você tenta construir uma história, realmente, como o Walter Benjamin coloca, a contrapelo, né? Porque além do livro didático, você tem que oferecer para os seus estudantes, como a Ana Carla falou, um repertório de possibilidades que façam ele refletir de forma transgressora. Que eles reconheçam, por exemplo, na burguesia, eu faço uma brincadeira com eles, que eu aprendi num curso que chama CF1, que eu não sei se alguém já fez, que é a brincadeira da fábrica.
Eu sou uma dona de fábrica e coloco vocês 60 para trabalhar produzindo 5 sapatos por dia. E eu pago para vocês um sapato por dia, o salário de vocês. E só por eu ser dona, eu lucro 4 sapatos por dia em cada 60 trabalhadores, né? Então, eu faço com que eles percebam a dimensão do capital na sua rotina, né? E que eles não vejam mais nos outros trabalhadores inimigos, que eles consigam construir e se perceber enquanto conscientes da sua classe, né? Então, eu acho que quando a Bell Hooks traz isso, tem vários outros livros da Bell Hooks, né? Então, a Bell Hooks, ela arranca de dentro da gente, ela vira do avesso a gente. Ela faz nós olharmos para os estudantes, para todos os conteúdos que a gente encontra pela frente, uma forma não clássica, uma forma, eu ousaria dizer, anticolonial, né, de tratar esses assuntos. Eu acho que por isso autoras como ela, como o próprio Paulo Freire, como Franz Fanon, como a Grada Quilomba, outras diversas autoras, elas são tão essenciais para o nosso entendimento histórico. Eu não sei se eu consegui responder. Respondeu, Cícera, respondeu. Querida, eu vou dividir agora em 2 blocos, tá? Eu vou unir as perguntas do professor Edmilson com da... O Edmilson tá aí, da UES? Edmilson Alves. Professor do História. Ai, eu pensei nele hoje. Pois responda, que ele já estava mandando mensagem para você, então. Querida, ele pergunta, e aí eu vou unir com a colocação de alguns alunos. Quais as representações que os estudantes trazem do seu cotidiano para a aula, em especial sobre a Segunda Guerra, que foi o tema que você abordou? Aí eu vou unir a pergunta, eu acho que foi a Raquel que questionou aqui, se eu estiver enganada, gente, foi o Michael, eu confirmo já. Se essas suas atitudes são questionadas pelo aluno. Então, eu queria unir essas 2 perguntas nesse sentido. Há cotidiano nessa reflexão sobre a Segunda Guerra? E se há essa transgressão, ela está presente na sua fala, os alunos identificam na sua fala, ou eles conseguem identificar na ação deles, na vida cotidiana? Só um momento, porque foram 2 perguntas difíceis. Aí pode ser as representações que eles têm, né? Primeiro, há uma romantização da Segunda Guerra, né? Eu acho que é sábio de todos nós, inclusive que já passamos pelas escolas, né? Há uma ideia de um Hitler, de escavacar a mente do Hitler, de entender a mente do Hitler, né? Há toda uma folclorização, eu não sei se essa é a palavra correta, em torno do Hitler. E, ao mesmo tempo, eu acho que há entre nós, professores de história, que têm um entendimento do que significa o Hitler, o fascismo, o nazismo, uma repulsa, né? Então, eu começo essa aula, nessa parte daqui que eu mostrei, já vimos, eu começo com a frase da Hannah Arendt, e peço que eles... E trago alguns elementos, né, da banalidade do mal, para o entendimento. Então, eles trazem curiosidades, né? Professora, várias perguntas que eu classificaria como curiosidades, né? O Hitler tinha não sei quantas amantes, o Hitler morreu assim, assim, assim. Então, quando eu faço tratamento de choque logo neles, né? Quando eles trazem esse começo, mas não são todas as turmas que trazem isso, então há tratamentos e tratamentos. Então, há uma ideia, por exemplo, essa aula, ela veio logo em seguida da explosão em Beirute, do Líbano. Então, eles estava quentinha na memória deles uma imagem, uma cristalização imagética do formato bomba cogumelo, né? Então, eu disse logo assim, né? Vocês viram o negócio lá em Beirute? E eles, parece com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, eles fazem
associações livres, né? É bem a ideia do não ser tábua rasa mesmo, né? Então, eles têm, gente, e é uma geração. Eu estou falando isso porque eu tenho 34 anos, apesar de não parecer, né? Mas eles são uma geração muito mais imagens, né? Eu sou uma geração muito mais textual. Eu sou filha de professora, então eu cresci em meio a muitos livros. Então, a minha formação, ela não é... Tanto é que, por exemplo, eu não gostava muito de televisão. Eu vim assistir televisão mais no final da adolescência, né? Então, mas eles têm muito isso, muito mais forte. Eu não sou viciada em séries, eu não sou do universo do anime. Quando eu falo, por exemplo, tem um anime da Segunda Guerra Mundial, do Gen, né, de um garoto que ele tinha 6 ou 7 anos e sobrevive em Hiroshima, e é um anime super importante para abordar o assunto. Então, eu tenho que ir no universo deles catar isso. Eles que me ensinaram a gostar, por exemplo, de hip hop, eu não conhecia antes de virar professora da rede estadual. Hoje eu conheço vários artistas da cena hip hop. Eles participam muito de batalhas de hip hop. Então, eu passei a acessar esse universo, inclusive eles me chamam para ser jurada de batalhas no Acaracuzinho, já fui lá no Curió, já fui em alguns bairros jurada. Inclusive, eu estava no aniversário da filha da Ana Carla e saí para ser jurada de uma batalha de hip hop, né? Então, assim, tem um universo da juventude da qual eu não faço parte, no sentido de não é minha experiência, não é minha rotina, mas é o cotidiano deles, e eu me sinto implicada a entrar nessa rotina deles. Inclusive, fiz há pouco tempo um curso sobre a história do hip hop, para que eu possa entender. Eu tenho muita aversão, por exemplo, aos jogos em história. Eu não consigo ainda compreender, mas sei que muitos professores utilizam esse mecanismo para eles. Sobre o questionamento, né, há uma ideia, por exemplo, né, quando eles me veem, eu sou um corpo político, eu estou aqui com o cabelo preso, porque eu não apareço nas minhas aulas de hoje. Eu dei 3 aulas de manhã, vou dar mais 2 aulas agora à tarde e 3 aulas à noite. Então, hoje eu estou salva em a professorinha, né? Inclusive, para eu estar dando aula agora, e eu negociei com a minha gestão para estar aqui com vocês. Mas, assim, o que existe, né? Existe um conteúdo no livro didático e que eu faço críticas a algumas escolhas que o autor está fazendo e coloco outros elementos, misturo com filmes, com vídeos. Por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou tentar compartilhar de novo a tela para mostrar uma coisa para vocês. Eu vou aqui compartilhar, apresentar tela. Edmilson, eu pensei em ti hoje por causa de umas blusas que eu vendo de professores, né? E aí eu achei várias frases à tua cara. O Edmilson ia estar closando com essas. Mas deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês que eu fiz numa sala. É porque eu li um negócio de ditadura e juventude. Aí eu pensei muito em ti. Tá aqui, ó. Segunda Guerra Mundial. Em um desses... Não. Deixa eu ver se é esse. Também não. Deixa eu ver se é esse. Não. Ó, em uma aula de Segunda Guerra que eu trabalhei... Deixa eu ver aqui a atividade... Instruções. Eu fiz 3 aulas de Segunda Guerra, não é essa. É a primeira, tá? A primeira aula de Segunda Guerra, eu deixei uma série de links para eles. E aí, nesses links, tem, tipo assim, as bruxas atiradoras da União Soviética, né? As bruxas da noite. E aí, quando as leis raciais de Nuremberg, Maria Ginetesta, ícone da Guerra Civil Espanhola, não sei se está dando para vocês verem direito. Mulheres livres na Guerra Civil Espanhola, kamikazes, né?
nem pelo Japão, nem pelo imperador. Então, a ideia que a gente tem do kamikaze, né? Uma ideia clássica de que era um fanático e tal. Então, esse texto ele desconstrói de uma revista, né? Aventuras na História, a infame Noite dos Cristais, né? O papel decisivo das mulheres na Segunda Guerra. Então, quando eu trago esses elementos, eles se tocam que, por exemplo, eu trouxe 3 elementos que falam sobre mulheres. Então, eles entendem que eu faço uma opção que é política, né? E eles entendem que eu sou feminista, eles perguntam de qual religião eu sou, por eu ser negra, e trazer essa questão da tolerância religiosa, né? De falar que Exu não é o diabo, de usar turbante na escola. Então, eles entendem que não é um corpo comum, é um corpo político. Né? Então, há um questionamento no sentido de a senhora é de terreiro, é de santa, de candomblé, ou a senhora está sendo feminista, ou eles fazem uma leitura sobre você, né? Por exemplo, desde coisas simples, pessoal, de roupas, né? De ir arrumada, por exemplo. Eu tenho muita vaidade ao estar em uma sala de aula, então, isso é um elemento que eles leem também, né? Então, assim, são questões que a gente não pode perder do ponto de vista que eles têm um mundo. Eu estou no Bom Jardim, eu moro no centro da cidade, e quando eu disse para eles que foi uma escolha minha, né, porque a gente se lota temporário nas escolas que tem vaga, quando eu digo, olha, era uma coisa que eu queria viver, que era uma experiência que eu queria ter, que era ou dar aula no Janguru Sul ou no Bom Jardim, por acreditar que são os bairros mais ricos culturalmente, de construção de juventudes que são criativas, que fazem muitos movimentos. E aí eles se surpreendem com essas escolhas, né? E eu coloco isso nos conteúdos. Nós construímos um mapa, por causa da Olimpíada de Geografia, que foi um mapa do Bom Jardim para cegos. Né? Então, foi uma experiência muito que ficou em segundo lugar na Olimpíada de Geografia, no Brasil. Né? Então, os meninos foram ao Rio de Janeiro, ganharam passagens, passaram uma semana na Federal do Rio de Janeiro, e esse mapa está lá na entrada da escola, bem grande, e é tipo quase ponto turístico, no sentido de várias pessoas irem lá para ver se a sua casa, o seu comércio, a sua pastelaria, o seu bar, as suas coisas estão representadas ali naquele mapa do Grande Bom Jardim, né? Aos rios, eles fizeram tipo em alto relevo como se fosse um quadro, né? Então, essas dimensões legitima a gente abordar outras, né? Quando eles percebem que nós somos parceiros e não competidores, né, deles. Então, esses questionamentos, eles têm uma via de mão dupla. Não é mais o porquê que você está fazendo isso, mas eu quero fazer isso com você. Então, essa é uma das minhas formas de, talvez, existir, né, resistir e aguentar, digamos assim, essa rotina que, às vezes, é tão pesada, né? Cícera, ótima sua fala. Infelizmente, está chegando quase no finalzinho. Tá. Eu vou organizar 2 perguntas finais. Tá bom. E, assim, surgiram vários elogios à sua pessoa, à sua fala, encantadora como sempre. E, assim, algumas perguntas são em referência ao currículo, à pressão de ter que acompanhar os alunos que não têm... uma das perguntas é: como você está fazendo ou não está fazendo com os alunos que não têm acesso à internet, que não têm acesso. Isso é uma pergunta. Certo. A outra é que você citou... Sim. Quando você terminar esse bloco, eu tenho uma proposta para fazer a Cícera. Eu tenho medo das propostas da Ana Clara. E a outra fala é a respeito do mapa mental que você apresentou, que são 2 questões sobre esse mapa mental. Se você já demonstrou que produz, e segundo, se os alunos também produzem. E como é que funciona? Então, as perguntas, uma, o mapa mental, você falar um pouco mais, e a segunda, a pergunta que não quer calar.
A pressão para o retorno das aulas presenciais, sai ou não sai do currículo, Enem ou não tem Enem. As demandas que os alunos, principalmente de estágio, estão questionando é justamente essa vivência na prática do fazer-se professor de escola e escola pública. O métier do professor, como é que... E aí você escolhe qual a pergunta que você quer responder primeiro. Vou tentar responder tudo bem rápido, tá? Gente, ó, primeiro Cícera. Então, pode ser, ó, antes de você, que já são 15 para as 3, né? E você tem que realmente sair às 15 horas, e nós vamos encerrar, óbvio. Então, a minha proposta é o seguinte, se você aceitar, você, então, usa esses 15 minutos para responder essas questões, esse segundo bloco que a Raquel colocou. Aí, se você topar, eu vou copiar, vai estar tudo sendo gravado, e eu também vou copiar aqui todo o chat, tá? E aí a gente pode depois, eu e você, ou só você, a gente vê. Você pode fazer se você tiver afim e tempo, fazer um vídeo respondendo um pouco essas Claro! Pode ser? Aí você me passa e aí eu compartilho com a turma, pode ser? Tá ótimo, pode sim. Beleza. Obrigada. Pronto. Pode responder. Nada, meu amor. O que a Ana Carla pede, né, gente, que a gente diz? Não tem. E você controla o seu tempo, tá? Tá bom, estou aqui. Gente, as escolas, elas têm metodologias muito diferentes. Uma das escolas que eu dou aula à noite, nós estamos nos grupos de WhatsApp dos estudantes. Então, não tem Meet, eu gravo o vídeo, coloco lá dentro, e eles mandam mensagem meia-noite, 1h, sábado, domingo, dia santo, feriado. Não tem isso para eles, né? Então, nessa escola, o Tanísio! Gente, amo! E aí? Pessoal, então, nessa escola, no Santo Amaro, que é à noite, flui de outro jeito. Menos alunos não têm um WhatsApp. Por exemplo, tem um terceiro ano que eu só não tenho acesso a 2 estudantes, né? Com uma turma que tem mais de 40 alunos do terceiro ano. Então, para essas outras 2 escolas, eles fizeram tipo apostilas. Eu tive 3 dias para colocar tudo isso que é online no papel, para os estudantes irem buscar a apostila e devolver no final das atividades. Então, pouco tenho acesso a esses estudantes, mas eles tiveram acesso aos textos, né? Ao mesmo tempo que tem alunos que boicotaram, por exemplo, um terceiro ano meu, eu achei muito massa, porque quando eu estava no terceiro ano, eu não tinha cérebro, eu nunca formularia uma coisa dessa, né? Eles boicotaram as aulas remotas, toda a turma, eles eram a melhor sala no presencial, eles foram o melhor primeiro ano, o melhor segundo ano, eles eram o melhor terceiro ano no sentido de não faltar, melhores notas, muito estudiosos e tal. E aí eles boicotaram março, abril, maio, junho. Agora, em agosto, eles voltaram quando viram que não há uma previsão, né, concreta desse retorno. Eles fizeram todas as atividades, por exemplo. Né, de 40, eu tenho 33 de uma vez só. Então, há ainda essa coisa essa diferença, né, esse abismo entre estudantes que têm e que não têm. Então, eu diria que 40% não tem, já saíram várias matérias, inclusive tem uma matéria que eu participei no Jornal Povo, que tem uma foto minha, que é sobre o adoecimento dos professores, porque por exemplo, nesses diários, apareceram mais de 100 vezes a palavra fome. Então, isso nos adoece, né? Quando eu sei que a minha estudante, ela disse que comeu quando ela recebeu o vale de R$ 40 do governo do estado, né? Que foi o vale da alimentação. Então, a gente sabe que tinham estudantes, por exemplo, que tomavam o banho do dia na escola, porque na sua casa não tem saneamento de água. Então, chegavam mais cedo, tomavam banho na escola, almoçavam a comida que a gente partilhava com as merendeiras e tal, e assistiam uma aula. Então, era o banho desses estudantes. Então, há condições de extrema pobreza ainda, né? Há condições alarmantes que nos adoecem e que
isso fica nesse contexto. A outra coisa sobre o mapa mental, gente, como assim? Primeiro, eu faço a pesquisa do mapa mental, aparecem várias opções de mapas mentais que já são digitais, mapas mentais de pessoas que construíram, e aí eu peço, tipo assim, terceira aula que eu dei aquele assunto sobre Grécia, por exemplo, que eu pedi um mapa mental para eles fazerem sobre a Grécia. Depois eu posso até compartilhar com a Ana Carla, né, para ela, como material de pesquisa mesmo, de estudos e os vários formatos que eles fizeram desses mapas mentais, né? Desde alguns que só fazem com palavras, outros que fazem desenho, que se inspiram no livro, outros que se inspiram com material da internet, outros que colocam apenas o conteúdo estrito sensu e outros que rompem com isso e fazem pesquisas além das informações que são dadas. Então, eles construíram como se fosse um resumo numa folha de ofício, com desenhos ou no próprio caderno, mas em uma página eles visualizam todo o conteúdo, em uma folha só, né? Não é um resumo de 60, 90 páginas, ou longo, como se fossem os capítulos, são apenas as chaves de leituras, né? Que isso faz com que eles consigam entender as várias outras elementos. A palavra cidadania, então, eles colocam só aquela palavra e aí eles vão desenvolver aquela palavra ali ao longo do tempo. Para explicar, eu gosto muito, porque eu apresento o mapa mental como se fosse o quadro, e aí eu vou desenvolvendo a partir daquele mapa mental, né? Sobre a pressão para a aula presencial e o Enem. Eu pressiono muito eles pelo Enem. Por quê? Né? Ano passado, nós tivemos, dos 3 terceiros anos, dos 90 estudantes, uma lógica muito infeliz e violenta, né? Nós tivemos 16 alunos entrando na UFC, na UES, na Unilab e no IFCE. Então, pensar que aqueles 16 estudantes, eles têm a possibilidade de serem inspiração para o irmão menor, para o vizinho, para outros estudantes, quando começa o ano, eles vão lá na escola e conversam. Eu já dei aula no Adalto Bezerra, e essa é uma lógica muito forte no Adalto, né? Funciona muito como um motor e mola inspiradora do Adalto Bezerra, e por que não funcionar no Bom Jardim, né? Já que muitos, no terminal do Siqueira, você vê o deslocamento de muitos estudantes dos bairros mais distantes para o Adalto Bezerra. Então, proporcionar para quem sonha em entrar no ensino superior, proporcionar com qualidade essa entrada, né? O Enem está marcado para o 17 de janeiro, a gente já passou... Olha, Adriana, gente, amo! A gente é do mesmo grupo de estado! Então, assim, proporcionar para esses estudantes a mesma perspectiva. Tem um documentáriozinho que é o Nunca Me Sonharam, né? Então, quando a gente constrói com eles a ideia de que nós estamos sonhando junto com eles, o rompimento desses paradigmas, né? Eu acredito que eles vão com muito mais força para cima dos conteúdos, né? Sobre o retorno das aulas presenciais. Eu tenho... Não acredito! Olha aí! O Alexandre também foi do Memorial da Cultura Cearense, Dragão do Mar. Lindo, mais lindo da história. Do prof, né, o Alexandre? Maravilhoso. Olha, gente, que bonito ele. Alex Ednardo. Gente, então, assim, sobre o calendário. 2 dos 3 gestores com que eu trabalho, eles já constroem a perspectiva do ensino remoto até dezembro. A gente teve que construir formulários, preencher várias coisas de planejamento do ensino remoto até dezembro. Então, não há uma confirmação na fala, mas há uma confirmação nas práticas, né? Que essas aulas serão remotas até dezembro. Assim, hoje eu vi um vídeo bem besta, tá no meu IGTV, @CiceraPreta, que é de 3 minutos, de um professor que simula entregador de pizza e entrega pizza para os alunos, para ver os alunos. Eu morri de chorar. Porque você tem um momento, né, que, assim, eu sou mulher, estou numa casa, o meu pai está
num tratamento para retirada de um tumor de câncer na próstata. Então, há demandas como mulher da limpeza, sou a única pessoa que sai, a gente continua fazendo quarentena rígida aqui por conta dessa cirurgia do meu pai em setembro, né? Então, eu morro de saudade da dinâmica do fuxico, do fuçulê. Vocês imaginam se eu sou doida assim, falando no Meet, vocês imaginam na sala de aula, né? Eu estou aqui já com raiva, porque o trava na beleza vai estar ultrapassado quando eu entrar em sala de aula. Então, era tudo que eu queria usar, né? Trava na beleza, eu parada na sala de aula, né? Bufo, né? Boa, Tayera, o bufo, boa, né? Então, assim, mexe com a gente o distanciamento, o isolamento. Não é à toa que estamos adoecidos, mas eu acredito que ensinar história, né, ser antirracista, ser feminista, estar em movimento, estar em diálogo, me sentir viva nesse momento, né? A gente tem os nossos recursos, nossos laços de longa duração, né? Como eu já tenho com muitos aqui que estão nesse chat, e construir outros, né? Construir outras redes. Tem um fórum de professores de história, em defesa do ensino de história. Lá nós fazemos várias partilhas, trocamos várias coisas. Vocês aproveitem essa rede que vocês estão aqui entre vocês. E quem está em estágio, quiser assistir minhas aulas, é só falar com a Ana Carla, que eu fico super à disposição para vocês verem o que é não numa sala de aula, não me verem tão linda no fuxico de roupas de linho, roupas que minha mãe faz, né? Mas verem a minha fala, como eu perturbo meus alunos e com os meus estudantes, e como eles são carinhosos, e isso é uma troca que permanece, né? No Dia do Estudante eu fiz um poema para eles e eu falei como muitos deles estão tatuados na minha memória, né? Eu tenho muitos estudantes que hoje são meus amigos, e eu acho que por isso que vale a pena, às vezes, a gente acordar às 5h30 da manhã, pegar o Bom Jardim Centro e se tacar daqui para o Bom Jardim. Ana Carla chorando, olha, a maquiagem borrando. Eu não estou no estágio não, viu, Cícera? É Edmilson, mas eu quero ver as aulas, viu? Eu quero o link das aulas. Você, meu amor, é sempre bem-vindo. Primeira fila, tapete vermelho. Melhor professor, gente, Edmilson Alves Maia Júnior. Ele cede slides maravilhosos, pessoal. Perturbem ele. Querida, você acabou de ser nomeada a paraninfa dos combates pelo ensino de história. Entendeu? A madrinha. Ana Carla, eu acho que é isso. Infelizmente, a Cícera está sendo solicitada, né, em outro momento para brilhar com seus alunos. E agradecer, querida. Agradecer e dizer que surgirão outras perguntas, outras demandas que a Ana Carla vai repassar para você e a gente quer um retorno. Sim. Tá bom, eu vou dar muito demais. Obrigada. Feliz em vê-la. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Sim, eu fico à disposição sempre, viu, amor? Tá bom. Adoro. Então, Ana Carla, contigo. Tá, vou falar. Então, Cícera, muito obrigada. Você é dessas que foi uma aluna e ainda, acho que ainda é uma aluna, nunca deixamos de ser aluna. Para sempre. Mas hoje é uma aluna professora, minha professora também, que eu aprendo muito com você sempre, sobre várias coisas e várias questões. Muito obrigada. Já são 20, desde 2009 praticamente para cá, né? Tem 2007, a gente 2007. É amiga, desde 2007. A outra me gongando. Porque 2009 foi a prova de fogo. Então, pessoal, agradeço a professora Cícera. Eu acho muito bonito da parte dela, muito importante ela abrir espaço na sua sala de aula, da sua intimidade, não deixa de ser, porque esse momento de produção docente em casa é um momento também de um certo desprendimento com o espaço, né, e consigo mesmo, assim. Então, acho muito interessante quando ela diz, olha, estou à disposição para quem quiser se chegar para realizar o estágio comigo. Levem isso a sério, né? Vocês, estagiários, já sabem que essa é uma das opções. Nós temos outras opções de realização de estágio nesse momento. Então, agradeço mais uma vez a minha amiga professora Raquel, que é responsável por
também nós pensamos juntos esse início de seminário, Combates pela História Ensinada, eu acho que esse é um nome lindo e forte, e obrigada a todos os professores que estão aqui, aos estudantes do estágio, espero que vocês tenham se sentido mais próximos dessa condição de aula de história, né, no momento de tanto de distanciamento e de exclusão, certo? E dizer, só um minuto, Ed, que na próxima quarta-feira nós temos a nossa segunda sessão com o professor Alexandre, que está aqui conosco, o Alex Ednardo, e a professora Marisnanda, que eu acho que não sei se ainda está conosco. Ela estava, fez até uma pergunta. Ela estava, Marisnanda, são 2 professores também da educação pública e privada, e mestrandos do Prof. História, e aí eles vão poder ficar mais tempo conosco, tá certo? E é isso, vocês vão ter acesso ao link quando estiver mais perto. Eu posso sair? Pode sair, grande abraço. Tá. São 3 horas em Obrigada. Consegui. Tchau. Obrigada. Você quer falar rapidinho? Diz, Ed, um segundo. Quero só agradecer, vocês são... o Ed, fala, Ed. Eu vi infinitas lives, viu? E a sua está concorrendo à live do ano, viu? Eu vi infinitas Ai, lives. meu Deus! Então é isso, pessoal. Obrigada a todos e a todas. Eu vou copiar aqui todas as perguntas para depois passar para a Cícera para ela fazer um vídeo, gravar um vídeo bem, bem bonito, respondendo e comentando as questões que não foram postas. Tá legal? Um abraço para todos. Obrigado, Carla. Obrigada, obrigado, um abraço, Anísio, Adriana, quem está aparecendo, Edna, Alexandre. Um abraço, valeu. Vou copiar aqui as...